Boa noite a todos. Vamos falar de novo. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai ter uma breve palavrinha essa noite para a gente falar desse amado que nós cantamos aqui. Amém? Todos que foram convidados, viram qual que era o nome do convite? Qual que é? Eu quero conhecê-lo. Vamos falar juntos? Eu quero conhecê-lo. Essa pessoa maravilhosa que nós cantamos, que eu quero conhecê-lo, nós estamos falando de Jesus, de nosso Senhor. Geralmente quando a gente fala que quer conhecer uma pessoa, existe diferença quando nós vamos falar sobre conhecer pessoas, né? E ouvir falar sobre pessoas. Existe você, né? Falar, Flavinho. Levanta a mão aí, Flavinho. Flavinho. Então, esse é o Flavinho. Então, eu posso ter ouvido falar do Flávio. Eu já ouvi falar do Flávio. Não sei como ele é, mas eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar o que ele fez. Eu já ouvi falar o que ele pode fazer. Eu já vi falar algumas coisas que eu não entendi bem sobre ele, mas eu ouvi falar sobre ele. Agora, conhecer mesmo, no caso dele, hoje é a mãe dele que está aí, né? A irmã Ana Rita. A irmã Ana Rita conhece ele. Ela convive com ele. Ela sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, por que ele faz, quando ele está nervoso, quando ele não está, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ela conhece ele, porque ela convive com ele. E sobre Jesus é a mesma coisa. Tenho certeza que se eu perguntar, todos já ouviram falar de Jesus. Todos já uma vez na escola, ou uma vez ali no trabalho, uma vez na sua casa, você já ouviu falar de Jesus. Mas nessa noite a gente quer te levar um convite que é para eu quero conhecer, eu quero conviver com Jesus. Para conhecer Jesus, aqui nós colocamos no convite uma afirmação. Eu quero conhecer Jesus. Mas eu vou falar de algumas passagens da Bíblia e vou mostrar algumas. Vou tentar, meu sentimento nessa noite é mostrar para vocês quem é Jesus. Para que no final todos possam afirmar, eu quero conhecer Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Porque nós vamos conhecer o que Jesus fez por nós. Antes da gente começar a falar de quem é Jesus, Jesus já pensava em cada um de nós há anos atrás. A Bíblia fala que Ele nos criou antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido antes de criar todas as coisas. Deus já pensava em cada um de nós. E quando Ele foi criar o mundo, Ele pensou em cada um de nós. De maneira muito breve, eu quero mostrar para que nós fomos criados. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala assim: e a Bíblia, ela foi escrita por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que está na Bíblia, ela foi escrita para nós. Aí fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No versículo 2 fala, estava, essa palavra era tornou-se sem forma e vazia. Então, tinha a terra, estava tudo destruído. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele pairava, ele estava por cima ali, ele estava ali por perto, ele pairava por sobre as águas. E Deus, por causa de mim e de você, ele criou todas as coisas. E pelo Espírito de Deus pairar por sobre as águas, Deus começou a falar e as coisas começaram a acontecer. E aí do versículo 3 até o versículo 26, vocês vão ver que Deus falava e as coisas aconteciam. Haja luz, aí houve luz. Haja isso, houve isso. Haja terra, houve a terra.
tudo que Deus falava acontecia. Mas, lá no versículo 26 de Gênesis, que era o 6º dia, Deus já tinha gastado 5 dias, mas no 6º dia, Deus parou tudo, e Ele reuniu a Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito, e Ele falou algo maravilhoso. Falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí fala: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 3, no Gênesis 2, depois, ele descreve melhor esse versículo 26 e fala que Deus formou o homem. Ele parou e Ele moldou cada um de nós. Ele moldou e Ele soprou o fôlego de vida. E aqui mostra qual o propósito que eu e você fomos criados. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ficar na presença de Deus. Nós fomos criados para conviver com Deus. Por isso que Deus criou todo o jardim, colocou árvores frutíferas, colocou animais, fez aquele hino que nós cantamos por último, fala, né, do jardim que ele estava falando, era o jardim do Éden ali. E hoje esse jardim é a presença do Senhor. E ele fala que estava ali e depois que Deus criou o homem, tudo que Deus criava em Gênesis, ele falava: bom, isso é bom, isso é bom. Só que quando Deus criou o homem, ele pegou e falou assim, viu Deus, no 28, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus criou o homem, ele falou, muito bom. Porque ali estava o propósito da criação de Deus. Criar um homem para que o homem pudesse expressar ele, para que ele pudesse viver na presença de Deus, e para que ele e Deus pudessem desfrutar da presença um do outro. Esse foi o propósito. E até hoje, esse é o nosso propósito. É ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para nós desfrutarmos da presença de Deus. E é esse Jesus, é esse Deus que nós falamos, que nós mencionamos no convite, que eu quero conhecer. Porque foi que esse Deus que nos criou. Foi Ele que pagou muita coisa por nós. Foi Ele que deu tudo por cada um de nós. E foi Ele que, quando criou, Ele não mediu esforços. Tudo que nós vemos hoje, agora está de noite, tem a lua, depois amanhece, tem o sol, tem a chuva. Cada detalhe, tem as estações do ano. Se vocês pegarem a Bíblia e lerem Gênesis, vocês vão ver o amor com que Deus criou cada coisa por cada um de nós. Só que o inimigo de Deus não fica satisfeito com as coisas que Deus faz. E aí ele veio atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E aí, infelizmente, em Gênesis 3, no capítulo 3, Deus ali narra, Deus escreveu ali, né, escreveu o que aconteceu para que o homem se afastasse de Deus. Houve a queda. Todo mundo já ouviu, deve ter falado do pecado. Isso foi o que Satanás colocou no homem. Estava tudo bem no jardim, já tinha um jardim, o homem só precisava desfrutar da presença de Deus. Mas aí veio o diabo, colocou coisas inadequadas na mente do homem e da mulher, e ambos pecaram. Pecaram. E por pecar, eles tiveram que se retirar da presença de Deus, porque a presença de Deus é santa. Ela não pode haver pecado na presença do Senhor. Então, Deus é santo. E Satanás sabia disso. Por isso ele foi lá e induziu o homem e a mulher a pecar, para que eles pudessem perder a presença de Deus. E o que o diabo hoje quer fazer até hoje, na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é fazer a gente perder a presença de Deus. Por isso que buscar a Deus hoje, nos dias de hoje, é tão difícil. Porque a todo momento o diabo está criando situações e criando coisas para nos afastar de Deus. Vocês podem olhar, para vir para uma reunião dessa, a dificuldade que é. Para a gente ler a Bíblia, para aqueles que já conhecem o Senhor, a dificuldade que é.
Olha o que o mundo lá fora está falando sobre Deus. O mundo lá fora não fala sobre Deus, fala de tudo, menos de Deus. Porque é isso que Satanás quer. Gastar o nosso tempo até a gente ficar sem tempo para poder buscar a presença dele. E foi isso que ele fez com Adão e Eva. E aí, um dia Deus desceu, porque Deus descia para ter comunhão, Deus descia para conversar com o homem, para desfrutar da presença. E Deus sabia que o homem tinha pecado e desceu. E aí perguntou, onde estás? E aí o homem mentiu, foi mentindo. E aí qual que foi o resultado? Em Gênesis 3, 24, 3, 22 ao 24, fala que, no 21 fala que o Senhor fez vestimenta para eles, né, para Adão e sua mulher, e os vestiu. E aí, em Gênesis capítulo 3, versículos 23, fala assim: o Senhor Deus por isso lançou-o fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, de maneira muito resumida, foi o que aconteceu depois que o homem pecou. Ele foi expulso. Deus precisou expulsar ele do jardim. Porque o homem estava cheio de pecado, ele não podia ficar na presença de Deus. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que Deus expulsou o homem com alegria no coração ou com tristeza? Deus não queria expulsar o homem. Mas ele foi preciso expulsar o homem porque não tinha como, tinha pecado. E aí Satanás tinha conseguido o que ele queria, o diabo, afastar o homem de Deus. E eu falo para vocês, Deus poderia ter encerrado a Bíblia aqui, ter criado outra criação e feito coisas tudo novo de novo. Não, quer saber? Agora vou fazer tudo de novo. Mas Deus não fez. A partir desse dia, Deus nunca mais desistiu de trazer o homem de volta para ele. E se vocês lerem a Bíblia, até o Novo Testamento, vocês vão ver quantas tentativas Deus vinha e fazia pelo povo. Quando chegou no dilúvio, ninguém na face da terra queria saber de Deus. Todo mundo fazia de tudo para desagradar a Deus. Ah, isso Deus agrada, então vamos fazer o contrário. Mas Deus achou uma família. Por meio dessa família, Deus foi dando sequência. De repente, não tinha mais nenhum povo que queria saber de Deus, mas tinha Abraão. E aí Deus começou a sua descendência através de Abraão de novo. Mas ainda havia o problema do pecado que ficava entre Deus e o homem. E aí tinha que ter, o pecado só é pago de uma maneira diante de Deus, por meio do sangue. Tem que haver derramamento de sangue para cobrir os pecados. E aí quem vai morrer? Quem vai morrer para poder pagar os pecados? Para esse tanto de gente, hoje, se tivesse todos nós aqui, tivesse que cada um morrer por seus pecados. Mas aí, Deus tinha alguns símbolos antigamente, que tinha que ir lá pegar um cordeiro. Teve um hino que nós cantamos falando do cordeiro, que era um cordeiro, um carneirinho, sem defeito, ele não podia ter defeito nenhum defeito. E aí se sacrificava ele, e aquele sangue queimava diante do Senhor, e aquele sangue passava por cima dos pecados. Não resolveu o problema do pecado, mas passava por cima e cobria os pecados diante de Deus. E foi assim durante muito tempo. E Deus sempre querendo trazer o homem para perto dele. Sempre. Até que um dia, há 2000 anos atrás, o Senhor trouxe o próprio Filho dele. Jesus, que estava lá no início da criação, quando façamos o homem, ele estava lá. E de lá para cá, o diabo vendo, só tentando pegar a vida das pessoas e levar para a perdição eterna. Porque depois que o homem caiu, só existem dois caminhos depois da morte. A perdição eterna ou a vida eterna. Só existem dois caminhos. Nós acreditando ou não. E eu creio no que a Bíblia fala. Existem dois caminhos só. Perdição eterna, onde vai ficar com o diabo, ou a vida eterna, onde nós vamos ficar com Deus. Que era para ter ficado desde a criação. E aí o Senhor, por amor a cada um de nós,
ele pegou e mandou o filho dele viver aqui na terra. Em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu unigênito é único, o seu único filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como é que foi isso? Aí vocês sabem, muitos já devem ter ouvido a história. Jesus veio, nasceu de Maria, viveu como criança, adolescente, jovem, adulto, e ele veio por cada um de nós, para passar as coisas que cada um de nós passa. As mesmas dificuldades que cada um de nós enfrentamos, o Senhor veio e enfrentou. E ele veio por amor, porque ninguém pediu para ele vir. Mas Deus, por amar a mim e a você hoje, porque Jesus ainda não voltou, e ele ainda vai voltar, mas por amor a cada um de nós, ele veio aqui na terra e morreu por cada um de nós, para pagar os nossos pecados. Porque ele é o único que veio aqui na terra e não pecou. Ele não teve pecado. E isso vem para mostrar que nós aqui hoje não temos uma vida sem propósito. Nós não nascemos por acaso, somos adolescentes por acaso, somos jovens por acaso, somos adultos por acaso, e a gente fica vagando, sem rumo, sem propósito. Deus quer mostrar para cada um de nós nessa noite que Ele tem um propósito para cada um de nós. Se Deus não tivesse um propósito para cada um de nós, nós não estaríamos aqui nessa noite. Jesus veio, e muitos poderiam falar: mas buscar Deus é difícil. Conhecer Jesus é muito difícil. Passar o que eu passo hoje é muito difícil. Falar de Jesus aí é fácil. Ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu estou passando na minha casa, ele não sabe a vida difícil que eu tenho. Ou, para alguns, às vezes Deus não sabe a vida boa que eu tenho, mas Ele sabe. Ele sabe, Ele veio aqui. E Ele veio justamente para que ninguém pudesse falar: Jesus não sabe o que é passar por isso. Ele sabe o que é passar. Ele sabe o que é ser ignorado. Ele sabe o que é ignorar Ele. Ele sabe o que é sofrer. E Ele veio aqui na terra com um propósito. Jesus chegou, como adolescente, Ele era muito obediente aos pais. Não desobedecia, obedecia os mais velhos, obedecia aos pais. Como jovem modelo. Tinha tentação? Tinha, porque a Bíblia fala que Ele sofreu todas as coisas. Mas Ele venceu. E quando Ele fez 30 anos, a vida dele foi... Na verdade, toda a vida dele foi falar de Jesus, foi falar de Deus para as pessoas, para que as pessoas aceitassem o Senhor, para que elas fossem para a vida eterna. Esse foi o propósito da vida do Senhor. E Ele veio para ser morto e ser ressuscitado, mas para pagar por cada um dos nossos pecados e da humanidade inteira. Só que nesse meio tempo, Ele veio tendo várias experiências que a Bíblia relata, e essas experiências que nós vamos ver essa noite. Uma da primeira experiência que eu queria compartilhar com vocês, a experiência de um jovem rico. Ela vai estar no livro de Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. Jesus, durante o seu ministério, com 30 anos, ele começou o ministério de pregar o evangelho, fazer discípulos. E se vocês lerem todas as experiências da Bíblia, vocês vão ver que Jesus sempre estava aonde aquela pessoa iria encontrá-lo. Nunca foi por acaso. Jesus estava passando por acaso e aí por acaso alguém estava ali e por acaso essa pessoa foi salva. Ele sempre passou com um propósito. Mas, diferente do que o diabo faz, que é
nem perguntar a sua vontade, mas jogar coisas para destruir sua vida. Jesus, para cada pessoa que ele queria salvar, ele chegava e dava o direito de escolha da pessoa querer conhecê-lo, querer aprofundar a experiência com Cristo. Tinha que partir da pessoa definir isso. E aí, a Bíblia relata mais de 40 milagres, encontros de pessoas que Jesus teve. E nesse aqui, foi um encontro de um jovem. A Bíblia menciona que ele era um jovem, e ele era um jovem cheio de dinheiro. Ele era um jovem rico. E a gente vai ler a história dele e vai ver que ele tinha uma vida boa. E fala assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então aqui a gente vê um jovem que queria a vida eterna. Ele sabia da perdição eterna, mas ele queria a vida eterna. Aí fala assim: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem lhe perguntou: quais? Respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí aqui menciona que ele era um jovem. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui a gente vê alguém que tinha uma vida boa, não tinha? Vocês acham que ele tinha uma vida ruim ou boa? O que vocês acham? Boa, não era a vida dele? Primeiro que ele tinha dinheiro, né? Então, resolvia os problemas, certo? Estava cheio da grana ali. Ele era uma pessoa mau caráter? Era uma pessoa mau caráter? Não era mau caráter. Boa pessoa. Honrava os pais, guardava os mandamentos, não roubava, não matava, não fornicava. Nossa, um jovem padrão. Mas faltava alguma coisa dentro dele, que era uma experiência com o Senhor, que era uma experiência com Jesus. E ele sabia que faltava, porque ele perguntou para o Senhor: que farei para herdar a vida eterna? E ao contrário do que se fala no mundo, todos os caminhos levam a Deus. Não, só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Jesus é o único caminho que leva a Deus. E aí o Senhor virou para ele e falou: nossa, muito bom. Você é um jovem muito bom. Muito bom. Faltou uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E aí aquilo pegou ele, porque ele era dono de muito, ele tinha muito dinheiro. E aqui o que o Senhor Jesus queria mais tocar nele, não era que Jesus queria que ele fosse pobre. Não é que para aceitar Jesus tem que ser pobre. Não era isso. Jesus estava mostrando para ele que entre ele e a experiência que Jesus tinha para dar para ele, tinha algo barrando. Tinha algo que era maior que Jesus para ele, para o jovem. Tinha algo que era maior do que Jesus para ele, que era o dinheiro. Quando tocou no dinheiro, ele não aguentou. Ele tinha um ídolo muito forte que impedia ele de desfrutar a presença de Deus. Hoje eu pergunto para vocês: o que tem travado a sua vida? O que tem impedido você de conhecer Jesus hoje? É o Instagram, que às vezes a gente fica na rolagem infinita e às vezes o nosso tempo acaba perdendo, a gente acaba perdendo, a hora que você vê tem 2, 3, 4 horas, e a hora que você vê já está segunda-feira, muitos têm que trabalhar, têm que ir para a escola. Será que você tem algo no seu coração que você valoriza tanto que te impede de desfrutar da pessoa do Senhor? Era um jovem ótimo. Você pode falar: não, mas eu tenho tudo. Só que tem algo que todo ser humano tem. Existe dentro de nós um buraco que ele é do tamanho de Deus. Você pode preencher com várias coisas, mas não vai preencher 100%. Sempre vai ficar faltando algo, porque esse buraco ele é ocupado somente pelo Senhor Jesus.
E esse jovem perdeu a oportunidade. Porque o Senhor falou, vem e segue-me. Ele estava mais interessado no que o Senhor podia dar para ele e não na pessoa de quem Jesus era. Hoje, você está mais interessado no que Jesus pode dar para você ou você está mais interessado em Jesus? É simples saber. Quando acontece alguma tragédia na nossa vida, aí vamos orar e você busca tudo quanto é tipo de oração. E não está errado, Jesus pode te curar de qualquer situação. Jesus pode te curar de qualquer situação. Mas quando passa, a gente nem procura. Você já foi procurado só por interesse? Você já foi largado de lado quando você não tinha mais função? Quando ninguém mais queria saber da sua amizade, você já foi largado de lado? Às vezes é assim que a gente faz com Jesus. A gente abandona quando a gente não quer, mas quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai até Ele e pede ajuda. A gente estar mais interessado no que Deus pode dar e não em quem Deus é. Essa não pode ser a nossa experiência. Depois, tem outra experiência da mulher samaritana. João 4. João capítulo 4. Narra a mulher de Samaria. E mais uma vez, Jesus não chegou por acaso. Jesus estava voltando da Judéia, estava saindo de uma cidade e indo para outra. E no meio do caminho, Jesus dispensou alguns discípulos dele para poder buscar comida. E Jesus foi para um poço, e a Bíblia fala que ele foi descansar. Ele foi para um poço e sentou ali. E naquela época, não era igual hoje, que tem o bebedouro ali, que todo mundo pode ir lá e pegar água. Para pegar água, você tinha que ir lá no poço, jogar o balde lá no fundo, vir manivelando ali, trazer a água e tirar a água para os animais beber, para as pessoas beberem. E Jesus sentou nesse poço, e ele sabia que naquele horário, quem iria para lá era a mulher samaritana. E Jesus ficou ali esperando ela. Jesus sempre, toda a experiência da Bíblia que vocês forem ver, e até as experiências que nós contamos, que as pessoas contam, vocês podem olhar que Jesus estava sempre no lugar certo. E eu falo isso porque às vezes, hoje à noite, pode ser aonde Jesus está para você poder parar e falar que quer conhecer Ele. Pode ser a experiência que está faltando na sua vida. E Jesus estava ali, e de repente ele virou para a mulher e falou assim, me dá água. E ela era samaritana, e os samaritanos eram brigados com os judeus. E ela espantou, falou, mas o senhor está me pedindo água? E aí, no versículo 9 de João 4:9 fala, então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus pede a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? E aí o versículo 10 fala, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu daria água viva. Jesus virou para ela e falou assim, você sabe de qual água que eu estou falando? Se você me conhecesse, você saberia qual água que eu posso dar para você e você nunca mais vai ter sede. Você acha que Jesus não conhece a experiência que você tem? Você acha que Jesus não sabe do que você precisa, do que você passa? Ele sabe. E eu vou mostrar que ele sabia que lá no final, no versículo 15, Jesus, aí ela ficou numa experiência assim maravilhada, ela queria conhecer Jesus, ela sabia que vinha o Messias, e ela não sabia que era ele, e naquela hora ela descobriu, e aí ela pegou no versículo 15, falou assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la, me dá, eu quero beber, eu quero ter essa experiência. Aí Jesus tocou num ponto, vai, busca seu marido e traz aqui. E aí ela falou assim, não tenho marido. E ela tinha. Só que aí Jesus falou para ela assim, replicou-lhe Jesus no versículo 17, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O encontro dela com Jesus foi tão forte, que ela teve que abrir o coração, ela abriu o coração dela para o Senhor. Senhor, não tenho marido.
tinha um vazio dentro dela, que tinha 5 maridos que não conseguiam suprir. E aí, quando ela encontrou Jesus, ela falou, eu quero essa água, porque é isso que eu estou precisando. Esse é um caso de uma pessoa que tinha uma necessidade, diferente do jovem rico, que tinha uma vida boa, mas também faltava algo lá. A vida dela já não era tão boa, mas faltava alguém para completar a vida dela, que era Jesus. E aí tem uma outra experiência que essa me marca bastante, que está em João também 1,43. Que foi quando Jesus começou a escolher os discípulos dele. Algumas pessoas, Jesus chegou e falou, vem e segue-me. E elas, sem questionar, sem falar, vou arrumar isso, elas simplesmente se levantaram e seguiram Jesus. É uma coisa assim, uma experiência maravilhosa que somente Jesus pode dar. Porque essas pessoas encontraram o verdadeiro propósito da vida, que era a pessoa de Jesus. E uma dessas pessoas, que era Natanael, estava ali no meio, quando Jesus estava escolhendo os discípulos. E aí no versículo 43 de João 1 fala assim, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael, presta atenção nesse nome, Natanael, e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Falou, eu encontrei uma pessoa que você tem que conhecer. Eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus, você tem que conhecer ele. E Natanael ficou, será que tem que conhecer ele? Aí fala assim, aí ele falou, né, de quem Moisés escreveu na lei, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe falou, vem ver. Jesus viu Natanael, imagina Jesus olhando para você, ele viu Natanael e falou assim, eis um verdadeiro israelita, quem não adula. É como se ele olhasse e falou, ó o Luquinha, esse cara é bom, muito bom, ele é gente boa demais. Aí Natanael falou, mas o senhor me conhece da onde? O senhor não me viu? E aí, aí Jesus vira para Natanael e fala assim, antes de Felipe te chamar, eu te vi enquanto estava debaixo da figueira. Aqui, na tradição judaica, figueira é onde os judeus iam para orar sozinhos, lá debaixo. Era só ele e Deus ali. E Jesus viu ele lá. E Jesus sabia o que ele tinha orado, e quando viu, ele falou, de onde você me conhece? Ele falou, eu te vi embaixo da figueira. E nessa noite eu quero falar que Jesus também nos vê debaixo da nossa figueira. Jesus te vê lá na sua casa. O sentimento que cada um está tendo aqui dentro, no coração, que nenhum de nós pode ver ou sentir, Jesus já viu e já sentiu. Aquilo que você pensa sobre ele, que você acha que ele fez ou que ele não é, Jesus já ouviu e já sentiu tudo que cada um de nós está sentindo. Aquelas vezes que você passa dificuldade, sozinho, que você não conta para ninguém, Jesus já viu. Aquelas vezes que está tudo bem, que está tudo alegre, Jesus também viu. Às vezes que você chora sozinho, no quarto, escondido dos seus pais, ou escondido do seu cônjuge, de quem for. Quando você está sozinho, Jesus te vê. O sentimento de ódio, de raiva, de tristeza, Jesus vê. Ele vê todos esses sentimentos. E sabe o que ele sente? Compaixão. Porque ele já passou por isso. Ele sabe o que você está sentindo. A prova disso é a experiência da mulher adúltera, em João 8, do 1 ao 11. Pegaram a mulher em flagrante adultério e a lei mandava matar. Tem que matar. E a lei estava certa. Aí levaram para Jesus para testar Jesus. Vamos colocar aqui. Vamos ver se Jesus é o cara. E falou, ela foi pega em flagrante adultério. E a lei manda matar. O que o senhor fala? E eu acho que essa passagem é conhecida. Tem um hino que nós cantou ali que fala. Aí Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pergunto para vocês, quem dessa situação, quem poderia ter pegado a pedra e tacado nela? Quem? Jesus. Jesus não poderia? Poderia, não tinha pecado.
Ele poderia ter pegado a pedra e ter feito. O que ele fez? Teve misericórdia. Ele pegou a culpa dela e jogou para ele. Depois que todo mundo foi se arrependendo, foi indo embora, sobrou só ele e ela, e Jesus falou, cadê quem estava te acusando? Ela falou, Senhor, sumiu. Aí ele falou assim, pois nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Naquela hora, Jesus estava falando, me dá os seus pecados e põe na minha conta que eu vou pagar. E até hoje, Jesus faz isso. Quando você peca, ele vira, me dá os seus pecados, coloca para mim que eu vou pagar para Deus. E ele pagou, lá na cruz. Jesus poderia ter condenado aquela mulher, mas ele não condenou. E o diabo, ele condena. Quando você peca, quando você faz algo que desagrada a Deus, ele é o primeiro a vir te acusar, te colocar em depressão, te colocar sobre ansiedade, te colocar sobre vários sentimentos que não são de Deus. Ele faz isso. E só tem uma pessoa que ele tem medo, que é Jesus. Hoje há uma briga muito forte no mundo pela sua alma. Se nós não damos a nossa vida para Jesus, a sua alma já é do maligno. E ele faz isso justamente para nos afastar de Deus. Por isso que a gente nunca tem tempo para nada. Você sempre tem tempo para alguma coisa. Você sempre tem tempo para jogar um jogo, para ver televisão, para ir para a escola, mas para separar um tempo para Deus. É muito difícil você conseguir. Você tem que ter uma determinação forte. Por isso que nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Quando Jesus estava próximo de ir para a cruz, e já tinha salvado várias pessoas, tinha vivido a vida, ele estava próximo de ir para a cruz, ele foi orar. E ele levou 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos dele, para orar. E ele levou eles até ali o Getsemane, e Jesus orou. Sabe o que Jesus estava orando? Sabe o que Jesus ia passar? Jesus estava indo para a cruz para morrer. Morrer fisicamente. Morrer. Ele foi avaliado durante 3 dias, que era o processo do Antigo Testamento. Eles cuspiram na cara dele. Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e batiam na cabeça dele, para os cravos fincar na cabeça dele. Eles chicotearam o Senhor. Na cruz, eles cortaram o lado dele. Eles zombavam dele. E esse processo só se deu por nossa causa. Porque alguém tinha que morrer. E ele era filho de Deus, ele não tinha pecado, ele não precisava passar por aquilo ali. Mas ele escolheu passar. E quando ele estava no Getsemane para orar, antes dele, sabia que ele ia passar isso, ele foi e orava. E Jesus passou por uma angústia tão forte, que o suor dele virou sangue. A Bíblia fala que o suor dele virou sangue. Vocês já passaram por crise de ansiedade e crise de pânico? Eu já passei por uma crise de pânico há 3 anos atrás. E o que me ajudou foi saber que Jesus sabia o que eu estava passando. Porque eu li essa passagem e vi, o Senhor já passou por isso, Ele me entende, Ele sabe o que eu estou pensando agora. Só que a crise do Senhor foi muito forte. E Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível, vamos pular isso. Mas não era possível e Ele falou, mas não faça a minha vontade, faça a tua. E Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Lá na cruz, Ele pagou os pecados de toda a humanidade, do mundo inteiro. Ele quitou a nossa dívida. Só que para você tomar posse hoje disso, você precisa entregar a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Ele, para você tomar posse da vida eterna. Para quando nós morrermos, nós não irmos para a perdição eterna, mas nós irmos para a vida eterna, que foi para onde Deus predestinou a vida de cada um de nós. E lá nós vamos desfrutar da presença do Senhor. E essa escolha é uma escolha que cabe a cada um de nós. Em Mateus 16, capítulo 16, versículo 13, Jesus estava com as multidões. E ele chamou os discípulos separados. E Jesus perguntou para aqueles que estavam com ele, é como se Jesus estivesse aqui no nosso meio agora e perguntasse para cada um de nós aqui, quem que vocês falam que eu sou? Aí
os discípulos olharam e falaram, quem que o povo fala que eu sou? Aí Jesus falou assim, uns falaram assim, uns falam que o senhor é um profeta, uns falam que o senhor é um Elias, um profeta do passado. Eles falam isso aí. Aí Jesus virou, mas e você? Quem eu sou para você? E aí Pedro, que estava com Jesus, falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus aparecesse hoje, fisicamente aqui, agora, e perguntasse para você, quem eu sou para você? Qual seria a sua resposta para Jesus? Seria, eu já ouvi falar do Senhor. Já ouvi. O Senhor já fez algumas coisas para mim já. Já algumas vezes já fui liberto já. Não, mas eu nunca me aprofundei. É essa experiência que vocês querem ter com Jesus? De uma pessoa que veio, largou tudo, viveu o que viveu, passou o que passou por amor a cada um de nós, morreu na cruz para nos dar a vida. É essa experiência que você quer? E sabendo de tudo, para onde nós vamos, é essa experiência que você quer? Qual a experiência que você quer com Jesus? Você quer o que Jesus pode te dar? Ou você quer conhecer Jesus? São coisas diferentes. Se você quiser aquilo que Jesus pode te dar, aí pode levar uma vida de qualquer jeito. E aí, quando você estiver passando dificuldade, eu vou orar para ver se Jesus me salva. Agora, se você quiser conhecer a pessoa de Jesus, você precisa entregar a sua vida para Ele. E eu falo para vocês, até hoje, eu não vi uma pessoa sequer que tenha entregado a vida para o Senhor e tenha se arrependido. Agora, eu já vi várias pessoas que deram sua vida ao diabo e se arrependeram. E hoje o que o mundo está fazendo é fazendo a gente dar as nossas coisas e para aqueles que não entregaram a nossa vida para o diabo. O diabo está enfiando várias coisas na internet, ideologias, está enfiando várias coisas no mundo para nos afastar de Deus. E Deus quer nos separar de tudo isso. Mas para isso nós temos que tomar uma decisão. Por isso, nessa noite, esse era o meu encargo em compartilhar com vocês. E eu queria, nesse momento, convidar, se você ainda não conheceu Jesus, ou se você conheceu e quer renovar os seus votos diante do Senhor, pode se levantar, mas para aqueles que não conheceram Jesus e têm a experiência, eu queria que você se colocasse de pé. E para que eu vou fazer uma oração, eu queria que você se repetisse comigo. Por que se colocar de pé? Porque a decisão nossa, ela é interior. Mas a expressão da nossa decisão é exterior. O Senhor sabe se nós aceitamos Ele ou não no nosso coração. Mas o diabo, as coisas aí fora não sabem. E quando nós nos levantamos e nos colocamos de pé, nós mostramos qual foi a nossa decisão. Eu escolhi o Senhor. Então eu queria que você, se você sentiu no seu coração, que você se levantasse e se colocasse de pé para nós orarmos juntos diante do Senhor. Dá um minuto para vocês tomarem a decisão. Oh, Senhor Jesus. Que aqueles que se levantaram fechassem os seus olhos e orassem comigo, que as minhas palavras possam traduzir o sentimento de vocês diante do Senhor. Podem falar, Senhor Jesus. Podem falar alto, Senhor Jesus. Senhor, eu quero te conhecer. Eu sei que a minha vinda essa noite aqui não foi em vão. Eu sei que o Senhor esperava por mim. Jesus, eu quero te ver. Eu quero dar a minha vida para o Senhor. Eu quero ter a tua pessoa dentro de mim. Por isso eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo o que eu tenho diante do Senhor.
e eu quero começar a minha nova caminhada diante de Ti. Amém. Esteja comigo, Jesus. Agora eu vou orar por vocês. Obrigado, Senhor, porque nessa noite vários se levantaram diante do Senhor para escolher o Senhor como único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, porque nessa noite muitos puderam ver quem o Senhor é. E eu oro, Senhor, para que todos nós aqui possamos cada dia continuar nossa vida com o Senhor e continuar, Senhor, Te conhecendo essa pessoa maravilhosa que deu a própria vida por amor a cada um de nós, mesmo nós não merecendo, mesmo a gente tendo somente os nossos pecados para Te oferecer, Senhor, mas nós entregamos as nossas vidas a Ti, e o Senhor não nos abandonou, o Senhor nos acolheu. Por isso, Senhor, nessa noite acolha cada um aqui, Senhor, que eles possam ouvir no coração a voz do Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, e ver o Senhor a cada dia, e que a decisão que eles tomaram, eles jamais venham se arrepender, porque o Senhor é o único e o suficiente Salvador, o Senhor é o nosso Deus. Senhor, por mais que cada um aqui passe por momentos difíceis, o Senhor vai estar ao nosso lado. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor. Amém. Podem se assentar. Que todos possam ter ciência da escolha que fizeram. E que todos possam, a partir de hoje, afirmar que eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer Jesus. Porque eu tenho certeza que a escolha que fizeram, vocês podem ter certeza que o Senhor vai aparecer para vocês. E Ele vai conduzir vocês agora. Amém? Jesus é o Senhor.